É preciso urgentemente que os videogames, que os jogos, sejam tratados com seriedade. É preciso que os jogos sejam levados a sério por uma determinada parcela da sociedade. E quem seria essa parcela? Seriam os jornalistas? Seriam os críticos? Seria a população em geral? Quem precisa começar a levar os jogos a sério são os gamers. Sim, os gamers, esses que criaram um rótulo para dizer que eles mesmos são melhores do que a gente no que diz respeito a jogos. Porque a gente vive num mundo em que isso acontece. As pessoas dão rótulos a si mesmas para dizer que elas são melhores que a gente. Quando o cara diz que ele é nerd, significa que ele é automaticamente mais inteligente do que todo mundo, né? É só dizer que é nerd. Pronto. Já é inteligente. E é só o cara dizer que é gamer que pronto, ele é melhor do que a gente em questão de videogame. Ele conhece mais, ele joga melhor e tudo. Ele tem mais autoridade para falar nesse assunto. E supostamente essas pessoas são as que têm mais interesse em jogos serem levados a sério, mas eles precisam começar a levar jogos a sério como arte. Porque eles têm esse interesse, eles têm essa urgência. Né? A comunidade gamer tem essa necessidade, essa vontade de que os jogos sejam tratados como arte. E isso vem de muitas frentes. Porque quem tem a minha idade, certamente em algum momento da vida já ouviu de alguém a seguinte frase: Nossa, mas tu ainda joga videogame? Porque para essas pessoas videogame é coisa de criança. É um entretenimento vulgar, descartável, infantil. E eu, na minha idade, eu vivi essa fase em que realmente o grande atrativo dos videogames era para criança e eles eram vendidos como entretenimento para criança. Eu lembro disso, eu estava lá. Mas com a evolução tecnológica, com o desenvolvimento do hardware, com mais memória, com mais processamento, os jogos foram se desenvolvendo, as narrativas foram ficando mais complexas, os gráficos começaram a emular o cinema. E esse pessoal que joga videogame, eles ficaram cansados de ter o seu hobby, a sua distração tratada com esse desprezo, não é? E um jeito de fazer com que eles sejam levados a sério é dizer, mas videogames são arte. Eu me lembro, muito tempo atrás, teve um debate, uma discussão com o crítico de cinema americano Roger Ebert. Ele acreditava que jogos não eram arte. E as pessoas mandavam para ele exemplos de jogos que eram artísticos, que tinham mensagens complexas, né, que diziam coisas difíceis, filosóficas. E veja, não, este jogo é um exemplo de arte. Já desde aquela época existia essa necessidade. E hoje, por exemplo, muito gamer por aí gosta de bater no peito e dizer a indústria de videogame movimenta mais dinheiro do que a de cinema. Vejam só vocês. Um gamer mede a validade dos jogos não pela qualidade estética, não pelo valor artístico, mas pelo dinheiro. Vejam só. Cara, deve ser acionista da Ubisoft ou da Electronic Arts para ele se interessar com o quanto dinheiro a indústria de videogame movimenta, né? Tudo bem. Outros apontam, não, vejam, nós temos o The Game Awards, que é basicamente o Oscar do videogame. O cinema tem o Oscar deles, nós temos a TGA, vejam, é arte. Nós temos gráficos belos, nós temos música, nós temos trilhas sonoras executadas por orquestras, nós temos grandes roteiristas, nós temos grandes histórias, grandes personagens, grandes atores e tal, e tal, e tal. Eu entendo isso tudo, tá, gente? Eu não tô querendo desmerecer esse papo, não. Embora eu tenha uma visão um pouquinho diferente. Eu não acho que videogame é arte por ser caro, por ter grandes narrativas. Videogame é arte simplesmente por ser o que ele é, certo? Eu não quero dizer que videogame é arte, eu defendo isso, embora é uma discussão tão enfadonha isso, quer dizer, dizendo o que é arte, o que não é arte, isso é chato. Mas eu defendo que videogame é arte não por ser igual ao cinema, não por reproduzir essa ou outra forma de arte, mas por ser o que ele é. Videogame é arte, eu concordo. E tá tudo bem. Só que eu não digo isso porque eu quero que as pessoas me vejam com a mesma admiração que elas veem um fã de Scorsese. Né? Eu não quero jogar um jogo como alguém contempla o sétimo selo do Bergman. Para mim, eu simplesmente gosto de jogar e eu acho que videogame é arte. Mas eu entendo também que muita gente se cansou de ser tratada como criança por gostar de videogame. Quer dizer, não, videogame é arte, certo? São obras de arte. Mas aí a gente tá, beleza, vamos tratar videogame como arte. Vamos discutir as temáticas que os jogos abordam. Vamos discutir o que eles de fato estão dizendo sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre nós,
como eles interagem com o contexto social, histórico. Mas aí quando a gente começa a fazer isso, aí esses mesmos gamers, eles travam, eles arregalam os olhos e dizem: tire a sua política dos meus joguinhos. Tirem a sua política do meu entretenimento escapista. Sim, eu já vi gente usando exatamente esse termo, ipsis literis. Eu não tô inventando nada, eu não tô exagerando, não. As pessoas realmente, quando começam a entrar nesse assunto, elas dizem: não se meta com o meu entretenimento escapista. Quer dizer, eles não querem ser vistos como crianças e dizem que os jogos são arte. Mas quando chega a hora de tomar responsabilidade pela arte que eles contemplam, aí eles querem que os jogos sejam vistos como brinquedos da Fisher-Price. Vejam só vocês. Porque a arte, né, videogame só é arte como convém. Pra mim, não. Pra mim, se jogo é arte, se videogame é arte, ele tem que ser arte o tempo todo. A gente tem que contemplar a totalidade do videogame como arte. E isso é uma coisa que eu já faço há muito tempo. Para dar um exemplo só, eu sou muito fã de um jogo chamado Factorio, que é um jogo sobre construir fábricas. Isso, dito assim, parece a coisa mais chata do mundo, mas eu garanto para vocês que tem bastante gente aí com um tipo de pensamento parecido, um tipo de gosto muito específico, e esse jogo é objeto de obsessão. Eu adoro esse jogo, sou muito fã dele, e nesse jogo a gente assume o papel de um engenheiro que cai num planeta hostil, e ele tem que tentar se virar e tentar se defender dos nativos do planeta através da automação, produzindo coisas com fábricas e evoluindo tecnologicamente e construindo defesas. E nesse processo, a gente desmata o planeta, a gente aterra lagos, a gente entope a atmosfera de poluição a ponto que a água fica verde, as árvores começam a secar, e a gente comete genocídio contra os nativos. E esse jogo me leva a uma pergunta muito interessante, a um questionamento bastante profundo, em que eu penso o seguinte: se é tão fácil num jogo eu fazer essas coisas em nome do progresso, em nome da ciência, o que me impede de fazer isso também na vida real? Será que se eu for colocado numa situação parecida no mundo real, eu faria a mesma coisa? Será? Será que para mim existe uma diferença? Será que eu consigo separar as coisas? Ou será que de repente, quando eu ver alguma vantagem, eu simplesmente vou dizer: vamos lá, vamos desmatar tudo mesmo assim. Eu já faço no jogo. É a mesma coisa. Esse tipo de pergunta, pra mim, é muito interessante. E tem muita gente que tem essa narrativa de que a contemplação e a diversão são opostas. No momento que tu começa a perguntar essas coisas, tu não tá mais te divertindo. Não, isso não, é pra ser divertido. Não, o videogame é diversão, não é pra ficar perguntando essa coisa. Só que pra mim, esse tipo de pergunta é divertida. Eu gosto disso, eu gosto de ser provocado, eu gosto de pensar nessas coisas. Isso pra mim faz parte de uma experiência artística, ora bolas. Isso acontece quando eu tô vendo um filme, quando eu tô lendo um livro, quando eu tô escutando uma música. Eu tô acostumado a isso. E os jogos me dão a mesma oportunidade. Eles permitem que eu faça esse mesmo processo de contemplação e autorreflexão. Só que para muita gente isso é temerário. Isso é amedrontador. Não, eles não querem refletir. Eles não querem pensar. Porque quando a gente tem medo do que a gente pode ser por dentro, a gente não quer olhar. Aí eles começam a interditar a conversa. Eles começam a impedir a conversa de acontecer. Eles começam a dizer: não pode falar disso, não. É só videogame. Tira a tua política do meu videogame. Tira a tua política do meu joguinho. Certo? Não. Ah, tem gente concordando comigo, ó. Tem gente concordando, vocês estão ouvindo? O pessoal, a cachorrada aqui tá concordando. Quando eu falei esse negócio do Factorial num grupo de Facebook aí qualquer, eu comentei isso sobre esse questionamento e uma pessoa veio me responder daquela maneira bem típica. KKKKKK, que viagem, os caras nem colocaram essa mensagem no jogo. E daí? E daí que eles não colocaram? Eu não tô falando sobre o que os desenvolvedores falaram, eu tô falando do que o jogo falou pra mim. O jogo falou pra mim. E eu sou artista, eu faço obras de arte, eu tô acostumado
com escrever algo, ou compor algo, ou fazer alguma coisa, e dali a um tempo olhar de volta e dizer, puxa vida, tem coisa aqui que eu nem percebi que eu disse. Eu tô acostumado a isso, porque o processo de criação artística, em grande parte, é inconsciente. A gente tá mexendo com coisas que a gente nem sabe direito o que é. Aí a gente vai lá, escreve, e depois vai perceber, puxa vida, olha só. Às vezes é preciso, inclusive, uma visão externa para nos dizer isso. A pessoa de fora vai lá e diz, olha só, tu falou, essa música diz tal coisa. E eu, olha só, é verdade, nem sabia. Ou às vezes a pessoa pode dizer alguma coisa que a gente até não concorda que a música diga aquilo, mas para a pessoa disse. A pessoa ouviu aquilo. Ela interpretou aquilo. Quem sou eu para dizer que tá errado? Né? Interpretação vai de cada um. Claro que a gente tem uma diferença entre compreensão e interpretação. Né? Se eu pegar, sei lá, o filme Os Bons Companheiros e dizer que o filme, na verdade, está falando sobre alienígenas de Júpiter, isso é um erro de compreensão. Certo? A gente tem que compreender a obra, mas interpretar, a interpretação vai de cada um. E o que o jogo está me dizendo é assunto meu. E daí que os desenvolvedores não quiseram dizer isso? O jogo diz. A arte é assim. A arte tem esse poder. O meu interesse de tratar jogos como arte é justamente por causa dessa potência que a arte tem. E nos levar à reflexão, mesmo que o autor, que os criadores da obra, nem tenham tido essa intenção. Mas a nossa interação com a arte, a nossa conversa com a arte pode nos levar a coisas muito interessantes. Só que para isso a gente não pode ter medo. E a conversa que acontece em volta da arte, a conversa que acontece em volta da obra, é algo que acaba validando a obra como arte. Certo? E notem que eu, como artista, eu teria interesse egoísta em dizer o contrário disso, em dizer, não, não. O que valida a obra como arte é simplesmente ela existir. Se eu fiz a obra, ela é arte, ponto. Eu, como um músico e um escritor que tem um público bem pequeno, bem pequenininho, eu teria interesse de dizer que não. Dane-se se ninguém ouviu esse disco, dane-se se ninguém leu essa história. Ela existe, ponto. Só que se fosse esse o caso, eu não lançaria as minhas obras. Bastaria eu fazer e deixar guardado no meu disco rígido. Tá lá, ela existe, é arte. Mas na verdade a arte existe para a gente afetar as pessoas. A arte existe para ter algum efeito, para promover algum tipo de transformação na sociedade. E essa reação é a maneira como as pessoas interagem com a obra que faz com que ela realmente tome essa proporção como arte. Eu não estou falando que precisa vir um cara engomadinho e sério e com seus diplomas e dizer sim, isto é arte. Não é isso. Eu não estou falando de adoração também. Eu não estou falando que as pessoas precisam gostar daquele negócio para a gente considerar arte, certo? Isso é um erro que as pessoas cometem também. As pessoas acham que a arte tem que ser adorada. A arte tem que ser universalmente gostada e admirada para ela poder ser arte. E essa é a crença que, na verdade, muitos gamers têm. Eles acham que os jogos, por terem gráficos muito desenvolvidos e muito bonitos e trilhas sonoras bem construídas, que isso dá ao jogo o status de arte. E eu simplesmente não creio nisso. Eu acho que a obra de arte ela existe no momento que ela começa a afetar as pessoas. E pode ser uma afetação positiva ou negativa, confortável ou desconfortável, tanto faz. Mas a arte faz isso. E a discussão que acontece em volta da arte é o que realmente dá a potência dela. Então como é que a gente pode ter videogame como arte se a conversa em volta é esvaziada? Como é que a gente pode tratar videogame se a gente tem medo de falar deles? Se a gente tem medo de discutir o que eles significam pra gente e pra sociedade? Que medo é esse? Do que vocês têm medo? Qual é o receio que vocês têm? Diz pra mim. Por que isso é tão temerário? Por que vocês precisam abafar a conversa? Qual é o problema? Eu não tenho medo de nada. Eu tô com a terapia em dia. Eu gosto de jogar e refletir sobre o que os jogos significam. E não precisa nem ser pela história. Não precisa nem ser pelo roteiro, pelos personagens. Simplesmente pela jogabilidade em si. O Factorio, especificamente, é um jogo que praticamente não tem narrativa nenhuma. Não tem roteiro, não tem uma história. Quem faz a história somos nós, através da interação com o jogo e as suas mecânicas. E é essa interação e essas mecânicas que me levam a esse tipo de contemplação, esse tipo de pergunta. Por que a gente tem medo disso? A gente precisa enfrentar isso, porque senão, me desculpem, videogame nunca vai ser encarado como arte. Videogame nunca vai ser levado a sério. Porque se os gamers, os maiores interessados,
numa hora de repente começa a tratar como entretenimento escapista? Gente, os videogames estão na nossa vida, na sociedade, há 50 anos já. O cinema demorou bem menos que isso para ser compreendido como arte, para ter teóricos, para ter críticos, estudiosos. E o videogame está patinando até agora. O motivo é esse. As pessoas mais interessadas em videogame, quando a conversa começa a ficar perigosa, abafam o assunto. Elas começam a cercear a nossa liberdade de expressão. Não pode falar disso. Tira a tua política do meu videogame. Então, se a tua política consistir em limitar a expressão, em cercear a análise, em censurar a crítica, então vocês tirem a política de vocês dos meus jogos. Porque os meus jogos são arte. E os de vocês são brinquedo para criança.